Olá, meu querido quinto ano, tudo bem? Desejo que nessa quarta-feira vocês tenham acordado bem dispostos. Desejo que a paz, que a saúde continue reinando nos lares de cada um de vocês, tá? E vamos aqui juntos, né, para mais uma aula de português. Hoje também revisão para as avaliações que acontecerão na próxima semana. E como assunto inicial, né, nós vamos falar acerca de poema. O que seria um poema? O que é um poema, né? E como conceito de poema, nós temos aquela parte em que diz que um poema ele é um texto literário, tá? Formado geralmente por versos e estrofes. Então, poema é um texto literário formado por versos e estrofes. Ao passo que poema visual é aquele texto poético onde une, né, palavras e também imagens, né? Então, geralmente, se eu vou falar acerca de flor, né, todas as palavras elas vão estar formando a imagem de uma flor. Se eu falo de amor, todo aquele poema ou todas as palavras elas vão estar montando, né, dando origem à imagem de um coração, né? Se eu vou falar de animal, geralmente também essas palavras elas vão estar ligadas e juntas elas vão formar o animal do qual se trata, né, o nosso texto. E aí, gente, é importante sabermos que em textos literários, principalmente em poesias, é característico o uso de palavras com sentido conotativo. Tá? O que é um sentido conotativo? É o uso de palavras, né, ele vai, onde essa palavra ela não é de fato, ela não diz de fato o significado original daquela palavra, não é o significado, não é o mesmo significado que tem em um dicionário. Então eu posso dizer que eu chamo de denotação, né, ou uma palavra denotativa, quando a palavra ela é empregada com o sentido dado do dicionário. Então, quando essa palavra ela tem o mesmo sentido do dicionário, então ela é uma palavra denotativa. Mas quando que uma palavra ela é conotativa? Quando a palavra ela é empregada com um sentido que nem sempre está no dicionário, mas que é percebido pela leitura do texto. E aí, por exemplo, se eu tenho a palavra se eu digo na frase, você é um raio de luz, né? É claro que esse raio de luz não está dizendo que essa pessoa ela reflete a luz do sol, ela reflete a luz das estrelas, não, mas eu quero dizer que essa pessoa ela era um ser iluminado, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que nos transmite positividade, energia, tá? Então se eu digo meu namorado é um gato, tá? Então não quer dizer que esse meu namorado é esse animal felino, né? Mas eu quero dizer que ele é uma pessoa bonita, né? Ele é uma pessoa bonita. Então esse significado gato aqui, ele não é um significado originário, não é o mesmo significado que eu iria encontrar em um dicionário, tá? Então ele é um significado conotativo, tá bom? E aí nós trabalhamos também em sala de aula palavras derivadas de outras palavras, né? E também trabalhamos a palavra primitiva, né? Por exemplo, raiva, ela é uma palavra primitiva, mas dessa palavra raiva pode aparecer, a gente pode formar, né, outras palavras. Então essas outras palavras que nós podemos formar conhecida como palavras
derivadas, tá? E aí, geralmente, nas palavras, essas palavras derivadas, elas são formadas com com M e com N, tá? E aí a gente acresce também, né? Acrescenta também o ser, né? E-C-E-R, né? No final dessas palavras. E aí, quando eu acrescento, né, esse em com M ou com N, né, e no finalzinho eu coloco esse ser, né, C-E-R, tá, eu formo aí um verbo, tá? Então, eu tenho aí a formação de um verbo. Então, a palavra tarde, ela transforma-se em entardecer. A palavra raiva transforma-se em enraivecer, porque ela foi acrescida aí de um em e no final é ser, né? A palavra pobre, ela transforma-se em empobrecer e triste transforma-se em entristecer, tá, gente? Então, esse verbo que foi formado, ela vem de uma palavra primitiva. E para esses verbos, né, enraivecer, entardecer, entristecer e empobrecer, é conhecido como palavras derivadas, tá? Porque veio de uma palavra primitiva, uma palavra que já existia, tá? E aí nós estudamos também acerca do hiato, né? Que acontece quando duas palavras, duas vogais que estão lado a lado, no momento da divisão silábica, ela fica em sílabas separadas, tá certo? Aí já no capítulo 2, também do módulo 1, nós vamos estudar acerca das resenhas, né, que é um texto sobre outro texto, né, um texto que vai falar de forma resumida sobre acerca de um outro texto. E a diferença da resenha para um resumo é que no final essa resenha ela tem a sua opinião, se positiva ou se negativa. Então, quando você discorre acerca desse texto que você está relatando, no finalzinho você vai dar o seu parecer, certo? Então, essa é a diferença de uma resenha. E aí também nós vamos falar acerca dos artigos de enciclopédia, que também são chamados de verbete, que é aquele lembretezinho que sempre fica ali do lado, tá? Cada um dos textos que compõem uma enciclopédia, tá? Um artigo de enciclopédia. E sua finalidade é expor informações essenciais sobre determinados assuntos. E aí a gente também viu, né, a sinopse, que é um texto que pode ser autônomo ou estar inserido em outro texto. Como resenha e artigo enciclopédico. Seu objetivo é resumir outro texto. Então, na sinopse, ela pega os pontos principais de um texto, né? E aí ele vai falar. O objetivo da sinopse é chamar a atenção do leitor para aquele livro ou para aquele filme, né? Despertar, né, o interesse desse leitor, né? Então, quando a gente compra um livro, geralmente a gente vai lá para contracapa, né, para a capa do outro lado, no final, e aí a gente vê do que aquele livro ele está tratando, né? Ele vai falar. E aí a gente vê se é do nosso interesse, se é aquele assunto que a gente está buscando, procurando. E aí a gente, se for algo que nos agrade, né? Aí a gente compra, né? A gente começa a fazer a leitura. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa coleção, né, que é a obra-prima de cada autor, tá? E aí, esse aqui é um livro de poesias, né, poemas, de Gonçalves Dias, tá? Então, aqui atrás, ó, ele vai me dar um resumo do que eu vou encontrar nesse livro, né? Então dando continuidade acerca dos modos, né, de como produzimos um texto,
a gente também estudou, né? A gente viu também acerca da coesão. O que seria a coesão? A coesão consiste na utilização de palavras que retomam outras em um texto, em um mesmo texto, né? Ou seja, ela dá sentido utilizando outras palavras, né, que tenham o mesmo sentido, para que essas palavras elas não se repitam muitas vezes em um mesmo texto. E eu vou dar um exemplo para vocês. Então, um dos textos que a gente leu, que a gente trabalhou em sala de aula, foi a história, né? Uma das histórias foi de Robinson Crusoe, né? E aí eu vou pegar um textozinho em que ele vai dizer assim: o isolamento desenvolve também o lado religioso de Robson. É na fé que ele encontra consolo e esperança. Então, essa palavra, né, é o pronome ele, né, tá se referindo a quem? O pronome ele se refere a Robson. Então, para não repetir novamente o nome, né, para que nesse mesmo trecho aí não repita novamente a palavra Robson, então utiliza-se o pronome ele, tá? Então, isso são palavras onde eu posso definir uma coesão, tá? Então, só repetindo, coesão consiste em utilizar palavras que retomam outras em um texto. A coesão ajuda a manter a unidade, ou seja, a manter um mesmo assunto em todo o texto e evita que essa palavra seja repetida sem necessidade. E aí nós vamos falar também, trabalhamos também acerca dos dois pontos que são utilizados em diversas situações, né? Antes de uma citação, antes de uma numeração, antes de uma explicação e para anunciar a fala de alguém. É aquela pausazinha que a gente dá para dar continuidade. Também falamos da importância da vírgula, que é um sinal que também ela apresenta vários usos, né? Para separar palavras em enumeração, isolar expressões explicativas, separar local e data. E o ponto e vírgula é usado para separar itens. E aí nós temos também a regra especial de acentuação, né? Nas atividades foram trabalhados os ditongos abertos, ei e el, né? E também o oi, seguido ou não de s. Então, sempre que a palavra for oxítona ou monossílaba tônica, como fiéis, troféu e herói, faz-se o uso, né, do acento agudo, tá bom? E aí, para finalizar, né, os conteúdos de português do primeiro módulo, nós estudamos as histórias em quadrinhos, que são textos criados e que utilizam a linguagem verbal, a linguagem visual e escrita em uma sequência narrativa, tá? Então, nesse texto pode haver balões, que indicam a fala e tem diversos formatos, dependendo da intenção do personagem, onomatopeias, que indicam o som de algumas ações, como bater porta, cair na água, enfim, tá? E tem também os recursos visuais, que indicam o movimento dos personagens. Estudamos também sobre a autobiografia, fizemos muito essas duas atividades, né? Que a autobiografia é o quê? É um texto em que a gente, né, ou o autor, ele relata sempre na primeira pessoa, né? Por quê? Porque fala sobre a sua experiência própria. E aí nós estudamos acerca das polissemias, que é os conjuntos de vários sentidos que uma palavra ou expressão ela pode assumir. Por exemplo, manga, né? Ela pode tanto ser a fruta, como ela pode ser também um pedaço, né, de uma roupa, tá certo? Então, a manga de uma blusa ou a manga fruta, tá? E aí nós estudamos acerca das reticências, que são usadas de diversas maneiras, como para interromper a fala ou o pensamento, para indicar uma dúvida, uma indecisão sobre o que falar, para realçar uma expressão. E usamos o uso do M antes de P
e de B, assim como o N nas demais, antes das demais consoantes. Então eu espero que vocês tenham clareado um pouco a ideia de vocês e que isso facilite o estudo acerca dos conteúdos. Então a gente vai fazer essa prova. Vão existir questões, tá? Desde o primeiro conteúdo, que começa lá na página 2, e vamos até a página 72 do livro de português. Para vocês, bom estudo, beijo e meu abraço virtual. Tchau, meus amores!